Olá, tudo bem? Sou Jailton, psicanalista, terapeuta, pastor, né? Você que segue o canal aí. E hoje eu quero falar de uma enfermidade que está crescendo muito, muito. Algo que era muito raro hoje está se tornando comum. Isso é muito triste, porque é uma doença muito terrível, muito terrível. Ela não tem a ver com doença psicomática, tá? Ela é uma patologia mesmo, derivada ali no cérebro. A gente vai começar falando como é que funciona isso. Mas o paciente que tem essa doença, como eu gosto de falar, não é ter, né? É estar com essa doença, ainda que supostamente não tenha cura. Eu gosto de falar que está. Então, assim, eu quero te dizer que os pacientes que estão com essa doença podem vir ter problemas como depressão e crise de pânico e o desejo da morte, querendo se aliviar da dores, e aí também os medicamentos podem trazer outras patologias e até mesmo emocionais, né? Enfim. Então, o que me faz mais vir falar sobre essa enfermidade é pela proximidade que eu estou dela, porque minha esposa está com essa enfermidade. Então eu achei por bem trazer aqui um conhecimento sobre essa doença, que ainda está sob estudos. Há médicos que não conhecem, há enfermeiros que nunca ouviram falar, e até a interpretação por nome ser neuralgia do trigêmeo, acham que está ligado até mesmo à gestação, algumas pessoas da área da saúde. E não tem nada a ver. Eu vou ler aqui a descrição, a qual a IA traz, né? A IA traz um resumo aqui muito bom ao lê-lo e conhecer pessoalmente ali o que minha esposa passa. Eu afirmo que tem muito a ver, mas quem poderá lhe falar melhor sobre isso é um médico neurologista com especificação nesta área, tá? Porque se ele não tiver especificação nesta área, ele também não é tão capacitado para fazê-lo. Claro que muito melhor do que eu, mas se você é uma pessoa que sofre dessa patologia, procure um especialista que tenha segmento, pós-graduação, enfim, nesta área, se é que tem pós-graduação nesta área. Bem, vamos lá. A causa mais comum da neuralgia do trigêmeo é a compressão do nervo trigêmeo por um vaso sanguíneo. Aqui não tá? Deixa eu te explicar o que seria esse nervo trigêmeo. A gente vai falar aqui da causa, né? Mas eu vou te explicar. Trigêmeos é um nervo que ele desce e ele liga três partes. Então, a vista, o nariz e a boca. Tem dos dois lados. E este nervo, ele fica aqui mais ou menos assim, ó, por aqui assim, né? E o que ocasiona essas irritabilidade, dormência, agulhada, dor intensa, sensibilidade, a gente vai falar um pouco abaixo. Tipicamente, a compressão do nervo trigêmeo, desse nervo aqui, vem por um vaso sanguíneo. Tipicamente uma artéria ou veia que se aproxima desse nervo. Essa compressão pode levar à irritação ou lesão do nervo, desencadeando as crises de dor intensa, característica da neuralgia. Outras causas menos comuns incluem esclerose múltipla, tumores cerebrais ou outras condições que possam afetar o nervo trigêmeo. Então, ela pode vir de uma esclerose múltipla, ela pode vir de tumores, que faz essa compressão, fazendo com que acabe encostando, se aproximando demais. Vamos lá. Causas específicas. Compressão neurovascular.
A causa mais frequente, como mencionada, é a compressão do nervo trigêmeo por um vaso sanguíneo, causando irritação e, consequentemente, a dor intensa. Esclerose múltipla. Em alguns casos, a neuralgia do trigêmeo pode ser causada ou agravada pela esclerose múltipla, uma doença que afeta a bainha da mielina dos nervos. Tumores cerebrais, tumores ou lesões que pressionam o nervo trigêmeo podem desencadear ou contribuir para a neuralgia do trigêmeo. Lesões faciais ou cirurgias, traumas faciais, cirurgias dentárias ou faciais podem danificar ou irritar o nervo trigêmeo, levando à neuralgia. Outras causas, em alguns casos, a neuralgia do trigêmeo pode ser causada por infecções virais, anormalidades congênitas ou predisposições genéticas. Bem, há uma suspeita, no caso da minha esposa, após ter feito um procedimento no dente, né? Já buscamos ali prova e ninguém afirmou nada, porque não se vai a fundo e também porque é muito difícil se interpretar. Mas lembrando que antes desse procedimento, ela nunca teve nada relacionado a isso. Bem, nós não vamos tratar sobre as possíveis causas, porque isso aí vai gerar um monte de dúvida na sua cabeça, e quem tem que identificar por exames é o médico. Lembrando que, no caso da minha esposa, não houve uma identificação por meio do que ele veio, né? É claro, se o médico identificar que você tem neuroses múltiplas, possa ser que aí ele vai identificar. Tem um tumor, possa ser que assim seja, se esse tumor então estiver pressionando esse nervo, né? Lembrando, trigêmeos, ligado e ramifica, trazendo dores para a vista, nariz e boca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, os gatilhos. É importante notar que as crises de dor da neuralgia do trigêmeo podem ser desencadeadas por certos estímulos sensoriais, como toque no rosto, escovar os dentes, mastigar, falar, brisa, vento, aquela sensação, ar-condicionado, ventilador, calor, brisa que passa, mudanças de temperatura, corpo frio, estados emocionais, aí entra a nossa área, né? Que afeta aí muitas pessoas, o estado emocional. E o pior é que a dor, ela piora o estado emocional, agravando a enfermidade. Aí onde entra os psicanalistas, né, os terapeutas. Em resumo, a principal causa da neuralgia do trigêmeo é a compressão do nervo trigêmeo por um vaso sanguíneo, mas outras condições neurológicas ou lesões também podem estar envolvidas. A dor intensa é desencadeada por estímulos sensoriais ou atividades específicas. Bem, eu tenho a minha esposa que está passando por esse processo. Acho que já estamos desde dezembro, mais ou menos, descobrindo essas loucuras. E para você ter uma ideia, ela também fez uma remoção, uma mastectomia, né, retirada da mama por câncer, que é um instinto carcinoma, e creio que a biópsia do achado ali na cirurgia também não vai dar metástase, em nome de Jesus Cristo. Mas eu estou falando isso porque a neuralgia do trigêmeo, ela é muito mais intensa, muito mais cruel. Ela traz dores, sensações terríveis, diárias, às vezes 24 horas. São medicamentos que dopam, né? Que deixam grogue, medicamentos parecidos
até mesmo para a depressão, são medicamentos fortemente agressivos. Então, a neuralgia do trigêmeo, ela precisa ser estudada, ela precisa ser externada para o mundo, para que se entenda. A área da medicina precisa buscar conhecimento sobre isso. As perícias, é uma doença que é triste dizer isso, mas independente da idade, se não for achado uma solução, minha esposa fez uma das cirurgias, né, por compressão por balão, onde uma agulha entrou aqui e veio entrou por aqui, aí teve tem tipo um buraco aqui, a agulha passa e ali solta a compressão por balão. E não adiantou nada, né? No primeiros momentos ela ficou só com muita dormência, trocou a dor pela dormência, mas hoje tá dor, mas o médico disse que não era 100% de certeza, não é comprobatório, mas mesmo quando dá 100% certo, ela volta, né? E aí tem outra cirurgia que é aqui por trás, onde abre a cabeça, já é invasiva, né? Precisa abrir-se a cabeça, e aí tem outra que abre o crânio inteiro e tal, enfim, né? E são coisas muito sérias, até mesmo para se fazer, porque podem se agravar ali a área cirúrgica. Mas se você tem algum desses sintomas, se tem alguma coisa mais ou menos assim do que eu trouxe, procure um neurologista e que esse neuro lhe ajude sobre exames para identificar este problema. Você que tem alguém em casa que está sofrendo com isso, tenha muita paciência. É muito difícil, machuca demais, dói demais. A pessoa sofre muito, então tenha empatia e busque ajudar, não o contrário, tá bom? Um abraço, por enquanto é isso, não sei se farei outro vídeo sobre esse mesmo assunto, mas tenho procurado conhecer cada dia mais sobre essa enfermidade para poder ajudar a minha esposa. Deus abençoe, que vocês também sejam ajudados por esse vídeo.